A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia aos que aqui estão no templo, bem como aos que estão aí em casa nos acompanhando. Eu te convido nesta manhã, nesse domingo de comunhão, nesse dia exclusivo, separado para o Senhor, a nos acompanhar, a estudarmos juntos a lição de número 3 da Escola Bíblica Dominical. Estamos analisando alguns temas centrais acerca dos profetas menores e hoje nós estudaremos acerca do profeta Joel, o profeta do avivamento. Vem conosco, nos acompanhe, fique ligadinho. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para a sua vida. Deus separou, reservou esse dia, esse domingo, esse período matutino para estarmos em comunhão com Ele, aprendendo mais de sua palavra, aprendendo mais de suas escrituras. Antes de adentrarmos, iniciarmos o ensino, a ministração do estudo desta manhã, eu te convido em reverência onde você está, onde quer que você esteja, a curvar a sua cabeça e a fazer esta oração juntamente conosco. Eterno e bendito nosso Deus, nós te louvamos por este momento que o Senhor nos concede, por este privilégio de estarmos na Tua casa, de estarmos, Senhor, aprendendo, analisando e nos aprofundando nas Tuas Escrituras. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. Ó Deus, nesta manhã, nós te pedimos humildemente que ensine-nos a guardar todos os ensinamentos que aqui serão ministrados em nossos corações, para não pecarmos contra o Senhor. Tenha misericórdia de nossas vidas, fique conosco, é o que nós te pedimos e certos, convictos de sermos atendidos, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória ao Senhor. Hoje me acompanha aqui o presbítero Alan, com muita alegria, ele está aqui hoje para tecer comentários acerca do ensino desta manhã. Agradeço a Deus pela vida do meu pastor Wilson Xavier, que me concede essa oportunidade, bem como do presbítero Irineu Roberto, coordenador da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 3. Você que está aí em casa e tem a revista da Escola Bíblica Dominical, lição de número 3. Se porventura você que está em casa não tem a revista da Escola Bíblica Dominical, não tem problema algum, tá? O texto bíblico básico, texto central da lição, se encontra em Joel, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 13, tá? Joel, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 13, do 1 ao 13. E depois uma sucessão de versículos. Mas, para que você se situe, o texto bíblico central está em Joel, profeta Joel, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 13. E diz assim: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, Ele está perto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor. Entre o alpendre e tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão.
os ossos velhos terão sonhos, os ossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O texto áureo está em Joel, capítulo de número 2, versículo de número 32, e diz: E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. O nosso objetivo com o ensinamento de hoje é que você entenda que existia um juízo estabelecido sobre Judá, e esse juízo seria acompanhado de inúmeras calamidades, de que é possível também, o nosso segundo objetivo, e você compreenda de que todo juízo divino pode ser revertido através de um sincero arrependimento. E o terceiro e último objetivo é que você entenda que depois de um arrependimento sincero, Deus derrama o seu Espírito sobre aquele que está arrependido, como forma ou maneira de confirmar a sua obra. Amém? O nosso primeiro objetivo com a lição de hoje é que você entenda que existia um juízo estabelecido sobre a nação de Judá, e esse juízo seria acompanhado de inúmeras calamidades. E segundo objetivo é que você entenda que todo juízo divino pode ser revertido através de um sincero arrependimento. E o terceiro é que depois de um arrependimento sincero, Deus derrama o seu Espírito sobre aquele que está arrependido, como forma ou maneira de confirmar a sua perfeita obra. Amém? Vamos lá. A palavra introdutória, eu vou pedir para que o presbítero Alan leia, por gentileza. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ler aqui a palavra introdutória. Pouco se sabe sobre Joel, a não ser o fato de que o seu pai chamava-se Petuel. O profeta morou em Jerusalém. Não fez referência a qualquer rei, nem especificou quais pecados assolavam a nação. E devido às frequentes menções que fez aos sacerdotes e aos anciãos, pode ter sido um sacerdote também. Possivelmente o filho de Petuel é o profeta do Antigo Testamento com o qual a igreja melhor se identifica, devido à sua mensagem sobre o derramamento do Espírito Santo, citada por Pedro no dia de Pentecostes. Ele exerceu seu ministério no Reino do Sul, mas seus vaticínios alcançaram também o Reino do Norte. O livro que traz seu nome teria sido escrito por volta de 825 a.C. Vamos lá. Poucas informações nos são fornecidas acerca do livro de Joel, né? As duas informações que são claras e objetivas é que ele exerceu seu ministério, é que o ministério dele foi voltado para a nação de Judá, né? E que a atuação dele, ou melhor, que o seu pai era Petuel, né? As outras informações nós encontramos em livros históricos, né? Em teólogos que tecem comentários acerca dos livros, como o fato dele ter sido contemporâneo a Amós. Mas as informações objetivas que a Bíblia nos revelam é a primeira, que de fato ele era filho de Petuel, e segundo, que a atuação de seu ministério deu-se na nação de Judá. A terceira, que eu confirmei aqui, que ele foi um contemporâneo de Amós, é confirmada por teólogos, mas não está na Bíblia, né? São duas informações que nós temos acerca desse profeta, que o seu pai foi Petuel, e de novo eu reitero aqui, que o seu ministério foi exercido na nação de Judá, embora tenha tido abrangência também no Reino do Norte, né, em Jerusalém e nas outras tribos também. As 4 divisões do livro, por gentileza, presbítero Alan. Pelo conteúdo da mensagem e os encaixes no desenvolvimento da história bíblica, subtende-se que o profeta cobriu 4 períodos distintos. Essa interpretação depende da datação do livro. A praga dos gafanhotos é interpretada por alguns como sendo as invasões estrangeiras, ou seja, os 4 impérios que hostilizaram a nação em sequência,
em sequência. Mas as pragas também não podem ter sido literais, trazendo devastação. Mas as pragas também podem ter sido literais, trazendo devastação da lavoura e, consequentemente, a fome. O estilo literário do filho de Petuel se parece mais com a literatura clássica dos hebreus, diferente, portanto, do estilo de Ageu, Zacarias e Malaquias. Joel assemelha-se a Amós, a Jeremias e a Isaías. Perfeito, maravilha. Quando nós vemos aqui Joel utilizando em sua profecia uma analogia do que aconteceria com a nação, na sua profecia com as invasões inimigas, ele faz uma comparação do que já havia acontecido, porque a praga dos gafanhotos, embora o autor aqui ele dê subentender que era algo literal, que era algo que poderia ter acontecido, nos é informado que de fato aconteceu. Então ele utiliza esse fato, o fato de Judá ter sido acometida por uma praga de gafanhotos, por ter sido acometida com insucesso da lavoura, pela nação ter passado por uma dificuldade financeira, né, porque era da lavoura que eles tiravam o seu sustento, era da lavoura, do plantio, que eles tiravam o dinheiro do comércio. Ele utiliza essa analogia, o fato de Judá ter sido invadido ou ter uma praga dos gafanhotos com a invasão de nações circunvizinhas, né? Ele é bem enfático. E seriam 4 invasões. A primeira seria do Império Assírio, a segunda do Império Babilônico, a terceira do Império Grego e a quarta do Império Romano, né? Ou seja, ele compara. Isso é bom para que fique bem centrado e para que nós entendamos o centro da mensagem do profeta Joel. Ele compara no início do capítulo 1 as pragas dos gafanhotos. Eu quero que os irmãos entendam, né, as pragas dos gafanhotos com as nações, com a invasão das nações inimigas, né? Ele faz essa analogia, como que se as invasões inimigas destruiriam também a nação de Judá. E se nós formos lá para os livros históricos, se nós formos para o livro dos reis, se nós formos para os livros complementares do Antigo Testamento, nós veremos que de fato as invasões inimigas destruíram a nação de Judá. O cativeiro babilônico, a invasão assíria, Alexandre o Grande, mais tarde invadindo também a nação. E por último, no tempo em que Cristo esteve por aqui, o Império Romano dominando aquele território. Nós vemos que de fato o que foi predito pelo profeta aconteceu, né? Foi como uma praga, foi algo que veio para destruir, foi algo rápido e que destruiu a nação que estava forte e estabelecida no momento de sua profecia, mas que vivia em apatia e em marasmo espiritual, que é o que nós vamos ver adiante. A gente só está dando uma pincelada aqui, né, bem breve, para que os irmãos entendam mais tarde, porque no decorrer da aula nós vamos nos aprofundar nesse tema. Então, primeiro, nós precisamos entender, analisando o livro do profeta Joel, que ele faz essa analogia, essa comparação entre a praga que tinha acometido a lavoura de Judá com as futuras invasões inimigas que destruiriam a nação, mas que isso poderia ser evitado se o povo se arrependesse, se voltasse para o Senhor, né? Se o povo quisesse e tivesse o interesse em estar novamente em sinceridade, com o coração quebrantado, com o coração rasgado e voltado para o Senhor. Amém? Isso é importante nós entendermos, porque quando nós analisamos esses termos em Joel, nós vamos falar, o que o profeta queria dizer com isso, né? Exemplificando e mencionando praga de gafanhoto aqui. Será que o problema era na lavoura? Será que o problema era na colheita de Judá? De fato, houve-se um problema, mas Joel metaforicamente, né, compara aquele problema existente na lavoura com as futuras invasões inimigas. Quer tecer algum comentário, presbítero Alan? Fique à vontade. É até interessante, né, pastoria, às vezes a complicação no entendimento, né, das profecias de Joel, porque ela tem, acho que uma das características principais é o cunho escatológico.
Então, assim, as profecias não eram destinadas somente para aquele tempo, mas sim também para um tempo futuro. Então, por isso, assim, a difícil às vezes compreensão, mas por ter esse duplo sentido, né, fica até assim mais, depois que você começa a entender, porque ela tem algo que se trata de um tempo distante e futuro, também você consegue ter mais ou menos uma noção de... Muito bom. Faz-se necessário a compreensão da profecia, né? A análise do texto e do contexto, porque de fato é algo complexo, é algo que precisa ser esmiuçado, né, presbítero Alan? Porque nós analisando friamente para o texto, verificando só o versículo, vai nos deixar com uma dúvida. Olha, o que o profeta quis dizer com isso? Mas foi bem lembrado pelo presbítero Alan. A profecia de Joel era para aquele momento, mas também para eventos futuros que aconteceram no decorrer da Bíblia, como o derramamento do Espírito lá no Pentecostes e até mesmo para o arrebatamento, ou seja, são coisas do passado, do presente e do futuro, né? Coisas que aconteceram no tempo de Joel, como as pragas dos gafanhotos, coisas que aconteceram no Pentecoste, como o derramamento do Espírito, e o terrível dia do Senhor, que acontecerá com a grande tribulação e o estabelecimento da justiça divina do Senhor também, né? Vamos lá? O derramamento do Espírito. No Antigo Testamento, o Espírito Santo manifestava-se esporadicamente e apenas sobre algumas pessoas. Nós já cansamos de dizer isso aqui, cansamos porque já dizemos inúmeras vezes, mas é sempre bom reiterar que na Antiga Aliança, irmãos, o Espírito Santo era designado por Deus e vinha apenas e tão somente para uma pessoa que era designada por Deus para cumprir um propósito especial na terra. Entendeu? Frise bem, na Antiga Aliança, lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha apenas e tão somente para uma pessoa. É por isso que você pode folhear a Bíblia no Antigo Testamento e você não vai ver uma menção de que houve derramamento do Espírito, de que houve repartição de dons e todos falaram em línguas. Não, você não encontra isso, essa manifestação apoteótica do Espírito, porque lá na Antiga Aliança vinha apenas e tão somente para aquele que era escolhido pelo Senhor para cumprir um propósito especial, né? E aqui o autor ele dá continuidade nesse comentário. Olha só, ele exemplifica e traz nomes das pessoas que foram escolhidas pelo Senhor lá na Antiga Aliança para cumprir propósitos especiais. Olha só, tais como Bezalel, Otiniel, Gideão, Jefité, Sansão e Davi. Veja bem, o derramamento do Espírito, né? Contudo, no Novo Testamento, Jesus prometeu derramar o Espírito Santo sobre todo aquele que nele cresce. Olha só, a profecia de Joel, né, de que Deus derramaria do seu Espírito, era para algo futuro, né? Era no sentido de que se todos se arrependessem. O objetivo de Joel era para que a nação de Judá, todos se arrependessem, que Deus derramaria do seu Espírito. Mas na Antiga Aliança, como eu disse aqui, e vou reiterar, para que os irmãos que estão aí em casa não tenham dúvida, né? Na Antiga Aliança, o Espírito Santo era deliberado, era concedido uma porção para aquele que apenas e tão somente era escolhido pelo Senhor para cumprir um propósito especial. Mas a profecia de Joel dá conta de que se o povo se arrependesse, era uma convocação geral para que todos, nós vamos ver folheando a Bíblia, que não era apenas e tão somente para uns. O estilo de escrita de Joel era uma convocação universal, para que toda a nação e até mesmo as gerações futuras se arrependessem, porque Deus derramaria do seu Espírito se assim o acontecesse. O senhor quer tecer comentários, presbítero Alan? Fique à vontade. Continuar? O grande e terrível dia do Senhor. Pode ler, presbítero Alan, por gentileza? O livro de Joel possui um caráter escatológico, né? Como a gente comentou, além de falar sobre o castigo nacional e a devastação da lavoura por intermédio de uma praga de insetos, o profeta fez menção a eventos futuros. Ele citou ocorrências típicas da grande tribulação, falou do dia do Senhor, disse que o povo de Deus não seria mais envergonhado,
mencionou a reunião das nações no Vale da Decisão e falou sobre a posição de Sião no milênio. Perfeito. Joel, ele faz menção de eventos típicos da grande tribulação. É por isso que nós tecemos o comentário aqui e mencionamos que a profecia de Joel era para o passado, para o presente e para o futuro, né? Porque ele faz eventos típicos que acontecerão com a vinda do nosso mestre, né? Com o arrebatamento, com a grande tribulação, que serão sinais dos últimos dias, né? Que precederão os últimos dias. Então a profecia dele menciona também, né, eventos típicos do grande dia. E que grande dia é esse? O arrebatamento, irmãos, né? O grande dia é o dia do juízo do Senhor. A menção de Joel aqui como grande dia é um sinônimo de juízo estabelecido pelo Senhor. Ou seja, quando você ver lá no livro de Joel a menção de grande dia do Senhor, grande e terrível dia do Senhor, você pode ter certeza que é o dia do julgamento do Senhor, o dia em que o Senhor estabelecerá o seu juízo sobre os justos e sobre os injustos. Para os injustos será um dia de grande amargura, né? Um dia de muita aflição, de grande tristeza. Mas para nós que servimos a Deus, será um dia de confirmação, de que estaremos eternamente com o Senhor. Amém? Antes de nós finalizarmos esse tópico também, quando fala muito sobre arrependimento, não tem como haver um avivamento sem um arrependimento, né? Por isso que exatamente Deus levanta esses profetas para proclamar contra a nação, proclamar contra o pecado. Isso também não está diferente dos nossos dias, né? Para que haja um avivamento espiritual, deve-se o quê? Se arrepender realmente dos pecados, né? Não adianta nós pregarmos só contra a prosperidade ou algo parecido, se não pregarmos contra o arrependimento, né? Contra o pecado. Por isso que precisamos também, na nossa era, na nossa época de hoje, que pessoas se levantem, né? Para pregar contra o pecado, para levar as pessoas ao arrependimento, porque só assim teremos um grande avivamento. Sim, isso é excelente que você mencionou, Alan. Eu estava aguardando isso, porque essa é a cereja do bolo, irmãos. Eu estava aguardando esse fato para o decorrer da aula, mas já que o Alan abordou aqui, não tem problema nenhum. E de fato, irmãos, a mensagem de Joel era convocando o povo para o arrependimento. Não tem como as pessoas verem um avivamento sem arrependimento, né? Nós temos o hábito de confundir a alegria que a presença do Espírito Santo nos traz com o avivamento, né? O avivamento é o que? É transformação, é mudança, é conversão, é quando eu me arrependo sinceramente dos erros que eu tenho cometido e mudo, porque a palavra do Senhor é enfática em dizer que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Ou seja, para que eu viva um avivamento genuíno é necessário que eu me arrependa sinceramente e deixe as práticas pecaminosas que outrora eu fazia. Pode. Que na verdade o verdadeiro avivamento ele é interior, né, pastor? Exatamente, é interior, né? Salta da alma. A sua alma, o seu interior, o seu âmago sente a necessidade. É aquilo que o profeta falou. Não adianta rasgar as vestes. Não adianta mostrar, querer mostrar que você... Não, você tem que rasgar o coração. Você tem que, em sinceridade, né, se revelar. Não, Senhor, eu me arrependo no seu âmago, né, no seu âmago, na sua alma. Eu me arrependo dos caminhos que eu estava trilhando, eu me arrependo dos pecados que outrora eu estava vivendo, ou no erro que eu estava vivendo, e quero viver em novidade, quero uma transformação, é clamar por misericórdia. Isso é viver em avivamento, irmãos. Isso é viver sendo transformado diariamente, moldado pelo Espírito Santo. Nós não podemos confundir, irmãos, tá? Nós temos que ter maturidade espiritual para não confundirmos a alegria que a manifestação do Espírito Santo nos traz com o avivamento. Pode aplicar aí, Alan. Se você quiser, pode aplicar, fica à vontade. Não, desse tópico já podemos passar próximo? Vamos, fica à vontade. A invasão dos insetos, né? Algo que eu marquei, eu achei muito interessante aqui, que é como as profecias de Joel são fortes para aquele tempo e para os nossos também, né? Que ele diz aqui, ó, que a lagarta não devorasse, o gafanhoto devoraria. O que restasse do gafanhoto, o comeria a lacusta. E o que restasse da lacusta, o comeria o pulgão. Enfim, nada restaria, porque o exército invasor daria conta de exterminar todo o produto da lavoura, gerando fome. Perfeito. Pode falar, pode aplicar. E até interessante nos dias que realmente o que aconteceu
recentemente, né, uma invasão de gafanhotos aqui na América, e o povo se assustou com isso, né? Então, assim, aqui vai além disso, não é apenas uma invasão, algo não, aqui ele coloca 4 insetos diferentes que deixaria a lavoura realmente que não restaria nada, né? Deixaria só realmente na terra. Não, que destruiria mesmo, né? Ele é bem enfático. E o ponto interessante da profecia, olha só, se você tiver uma Bíblia disponível, Alan, eu peço que você leia lá em Joel 1 e 2. Olha só o que Joel utiliza para chamar a atenção do povo para a sua profecia. Joel, ele não chega falando, olha, vai acontecer isso. Joel, ele chama primeiro a atenção do povo. O que ele diz? Olha, anciãos do povo, aqueles que detêm conhecimento e sabedoria, o que vocês vão ver é algo que nunca foi visto antes. E se já foi visto, eu peço para que vocês confirmem. Olha só, Joel 1 e 2, que interessante. Ouve isto, vós anciãos, e escutai. Pode continuar. Todos os moradores da terra, aconteceu isto em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Joel, primeiro, ele prende a atenção do seu ouvinte, né? Quando ele menciona ancião naquela época era quem detinha conhecimento e sabedoria entre o povo. Então ele estava falando, olha, vocês que são sábios, vocês que são entendidos, vejam, eu quero que vocês comparem o que eu vou mencionar aqui e verifiquem se isso já aconteceu na nação, no tempo de vocês ou no tempo do pai de vocês. E ele começa a detalhar as calamidades que aconteceriam e que sobreviriam sobre o povo, né? Ele primeiro chama a atenção, é como alguém que chega e fala para você, rapaz, eu não acredito que isso aconteceu. E você pergunta, mas o que aconteceu? Ele fala, rapaz, eu não acredito que isso aconteceu. Você fala o que aconteceu. É o que Joel faz. Primeiro ele chama a atenção, ele fala, ouve isso, anciãos, povo que dentre a nação detém conhecimento, sabedoria e experiência. O que eu vou relatar aqui é o que jamais foi visto entre a nação ou na nação. E se já foi visto, eu peço para que vocês confirmem se aconteceu no tempo de vocês ou no tempo do pai de vocês. Ele primeiro chama a atenção e depois começa a detalhar as calamidades que aconteceriam sobre a nação. E detalhe, o que me chama a atenção, Alan, eu peço para que você confirme se é no versículo 3 ou 4, antes de ler, ele chama a atenção também das futuras gerações. O pecado estava tão em excesso na nação de Judá, que ele fala, olha, há uma necessidade de arrependimento geral. O arrependimento tem que ser não só para quem está aqui, mas para gerações futuras também. Tem como confirmar por gentileza, Alan? Acho que é o 3. Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a transmitam a seus filhos, e os filhos desses a geração seguinte. Olha só, para que eles não cometam os pecados que estavam sendo cometidos pelo povo. E qual era o pecado que estava sendo cometido pelo povo, pastor? Culto eivado de pragmatismo, culto insincero. Você sempre vai ver isso, os profetas menores batendo nesse pecado. A religiosidade estava tomando conta, o culto era prestado de qualquer maneira, eles estavam dando mais valor ao comércio, às finanças, do que ao próprio Deus. Era um tempo de marasmo, apatia, espiritual que eles estavam vivendo, e nós vamos ver o autor mencionando dentro da própria lição. Ou seja, confirmando só o que o Alan falou aqui, seria uma calamidade tão terrível que alguns teólogos vão em conflito do que diz o autor da revista. Eles falam que as 4 fases ali, os 4 insetos ali mencionados por Joel seriam 4 fases de um mesmo inseto, entendeu? Seria a lagarto, o gafanhoto, o locusta e o pulgão. Seriam na verdade 4 fases, estágios de um mesmo inseto. A lagarta, dependendo da versão da Bíblia, você vai ver não sendo mencionado como lagarta, locusta, gafanhoto e pulgão. Você vai ver sendo mencionado como cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Dependendo da versão bíblica, você vai ver essas menções. Alguns teólogos falam que até mesmo são 4 estágios de um mesmo inseto, né? O cortador, ou seja, quando ele está pequeno, ele vai na lavoura e começa a roer, né? Porque ele não tem ainda a sua adaptação necessária para poder migrar. Ele começa a roer a planta. Depois ele torna-se um devorador, ele
ele começa já a migrar para outra lavoura e a comer de fato, e por último ele voa e começa a destruir por onde ele passa, né? Isso de fato aconteceu com a nação de Judá. Houve uma destruição da lavoura em tempos passados, não sei se em tempo de Joel ou em tempos de outros profetas, mas aconteceria a mesma coisa com a invasão das nações inimigas, e ele chama a atenção do povo para que isso não aconteça, né? E para que isso não aconteça, seria necessário de fato um arrependimento de sinceridade de coração. Alan? Amém, pastor. Só falando aqui da parte do juízo, né? Como o pastor já falou, de pai para filho, que é para as futuras gerações. O juízo aqui tem algo interessante que ele fala: o juízo pode apresentar uma mensagem dupla na mesma profecia, né? No termo, vamos lá, teológico, ele diz assim, denominado sensus plena. Por quê? Porque Joel profetizou de uma maneira, vamos lá, literária, escrita, né? Então, assim, às vezes até mesmo Joel não compreendia o sentido realmente daquela profecia, porque somente Deus, né? Como a profecia era escrita e era de Deus, porque toda profecia que ela é verdadeira, ela vem diretamente de Deus. Então, assim, Deus falou aquela nação e as nações futuras. Só que às vezes até mesmo Joel não compreendeu naquele momento, né? Porque esse termo teológico diz que a profecia ela é falada por Deus, só que ela às vezes não é compreendida até mesmo pelo autor, né? No caso, Joel, né? Sim, exatamente, exatamente. Voltando aqui, irmãos, falando mais brando aqui, porque às vezes a gente acaba se empolgando na ministração do ensino, né? Para alguns teólogos, só para deixar registrado aqui, tá? O autor da revista, para depois os irmãos não pensarem, o pastor está ensinando em contradição ao que aduz, ao que menciona a revista, mas é uma corrente teológica, tá? Que menciona que esses 4 insetos, na verdade, seriam 4 estágios de um mesmo inseto, né? Seria o cortador, o devorador, o migrador e o destruidor. Mas isso não afasta o fato de que as características desses insetos seriam características também, adjetivações das nações inimigas que invadiriam Judá se não houvesse um arrependimento de coração. Nós vemos adiante que não houve um arrependimento, que o que aconteceu? Houve o cativeiro, houve invasões, e infelizmente o povo continuou incidindo nos mesmos erros, né? Que de fato parte da profecia aconteceu naquele tempo, com a invasão das nações vizinhas. Quer mencionar mais alguma coisa? Amém, Alan? De pai para filho. Essa sucessão de ataques de insetos serviria de parábola para ensinar que a devastação seria insaciável, o que nós mencionamos aqui. Do mesmo modo como os pais deveriam ensinar os oráculos divinos aos filhos, era seu dever ensinar-lhes que, quando a nação peca, o Senhor envia castigo sobre ela. Isso é muito forte. Isso é muito forte. O juízo. Não haveria mais culto, porque não havia mais ofertas de alimento nem de vinho. Não haveria alimento para o povo, nem serviço para os lavradores. Seria tão terrível o que aconteceria que o profeta Joel, ele aparentemente é até sarcástico em dizer que os ébrios, que os bêbados não encontrariam mais moço ou vinho para poder beber. Ele até menciona em um dos versículos iniciais do primeiro capítulo que seria uma calamidade tão terrível o que sobreviria sobre a nação de Judá, que os bêbados não encontrariam bebidas para saciar o seu vício, né? Seria tão terrível, que não haveria finança, não haveria comércio, não haveria comida sobre a nação, não teria nada. Seria um período de fome, de escassez, se o povo não se arrependesse. Essa é a consequência do pecado da desobediência, meus irmãos. Todas as vezes que nós pecamos contra a palavra do Senhor, que somos desobedientes e não nos arrependemos verdadeiramente, né? Que antes do avivamento tem que ter um arrependimento. É sempre assim. Não existe avivamento sem arrependimento. Nós aprendemos com Joel que o arrependimento é um fator essencial para que haja um avivamento.
né? Sem que haja um arrependimento sincero do pecado de desobediência, as consequências dos erros, dos equívocos que praticamos é desassolador, é algo grandioso. É isso que o profeta Joel nos ensina. Nós pagamos caro pelo erro que cometemos, meus irmãos. E pode ser que até incida nos filhos dos nossos filhos, para gerações futuras e etc. Porque é o que o profeta chama a atenção. Ele fala: ouve, anciãos, ouve e verifique se o que está para acontecer já aconteceu nas gerações passadas. De fato não havia acontecido, mas aconteceria com as gerações futuras, se não houvesse um arrependimento. O que pode mudar o quadro de toda a situação, um arrependimento, meus irmãos. O que pode mudar um juízo fatal, um juízo de calamidade, é um arrependimento, é um coração quebrantado, é um coração contrito, é um coração quebrado, moído. O que pode mudar um juízo de calamidade, não há outra receita, não há outra receita para um avivamento senão um arrependimento, um coração quebrado, moído e arrependido. É um interessante, pastor, é que quando se fala em arrependimento, não é a escassez do pecado, né? Porque assim, ele não vai sumir totalmente da nossa vida. O que mais importa é aquele que se arrepende verdadeiramente, né? Porque nós olhamos a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que pecou, né? Contra Deus, mas quando nós lemos aquela oração dele, em Salmo, nós vemos que houve verdadeiro arrependimento. Exatamente, então, exatamente. É bom deixar isso bem claro e estabelecido para os irmãos, porque quando nós falamos deixar de pecar, é impossível que nós não pratiquemos iniquidades, tá? Até porque o homem que fala que não peca, ele mente, segundo a Bíblia, né? E de fato Paulo menciona que todos pecamos e estamos e fomos destituídos da glória do Senhor, né? Então não significa que nos arrependendo nós vamos parar de pecar. Não, é nos arrepender dos erros que de fato praticamos e que praticamos. Se nós vivermos assim, em comunhão com o Senhor, e nos arrependendo sinceramente, que isso não se torne um hábito pragmático também, né? Porque às vezes nós falamos, olha, ter que se arrepender para ter um avivamento, a pessoa fala, não, eu pecar e me arrepender, pronto. Não, o arrependimento ele tem que ser sincero, irmãos. E isso é bem subjetivo. Até porque Deus conhece o verdadeiro arrependimento. Exatamente, isso é subjetivo. Por quê? Porque não sou eu quem vou medir o grau de sinceridade do meu arrependimento. Ó. Quem vai medir o grau de sinceridade do seu arrependimento é Deus. Não tem como eu falar, não, eu vou pecar aqui, me arrependi, pronto. Não tem como. Você pode até falar com os seus lábios, você pode até rasgar as suas vestes, todos os dias falar, Senhor, eu me arrependo, eu errei, falar para o Senhor, porque Ele conhece, Ele é onisciente, Ele sabe que você está incorrendo em iniquidades, que eu incorro em iniquidades. O que vai de fato rasgar, comandar esse perdão divino que recai sobre a sua vida, é o fato de Deus olhar o seu coração e o seu coração estar marcado pela sinceridade. Que nessa manhã o Espírito Santo nos dê sensibilidade, irmãos, sensibilidade para nos arrependermos sinceramente. Isso é muito forte, Alan. Isso é muito forte e mexe com a nossa alma, porque o Espírito Santo precisa nos dar sensibilidade para não fazermos o que Judá estava fazendo, rasgando as vestes, pedindo perdão toda hora com os lábios, mas fechando, trancando o coração. Que nós tenhamos sinceridade, hombridade e honestidade para pedirmos perdão ao Senhor todos os dias e sinceramente rasgando a nossa alma. Pode aplicar. Quer aplicar o texto bíblico? Pode aplicar. Quer interpretar também? Pode interpretar. Amém? Vamos lá. Expressões importantes no livro. Encontramos na profecia de Joel expressões como o dia do Senhor e restantes que o Senhor chamar, bem como referência a acontecimentos relacionados ao escurecimento do sol e à transformação da lua em sangue. Certamente estas são as mensagens de cunho escatológico e por isso merecem especial atenção. É o que nós dissemos aqui, né, no início da ministração do ensino. A profecia de Joel era para o tempo passado, para Judá, né, para o presente, ou para o passado presente também, que aconteceu lá no dia de Pentecostes, e
para o futuro, né? Para o dia da grande tribulação, para o dia do juízo do Senhor, para o dia que acontecerá, para o Apocalipse, né, que viveremos. Quando nós vemos aqui a menção de o grande dia do Senhor, o autor menciona a tribulação, momento de sofrimento que passará aqueles que aqui ficarão. Mas quando nós analisamos o termo também, o dia do Senhor, podemos interpretar de uma maneira diferente, como sendo o dia do juízo de Deus. E Isaías, nos seus inúmeros capítulos de seu livro, nos dá margem para interpretarmos dessa maneira, irmãos, tá? Que seria o dia do juízo do Senhor, o dia que para os ímpios será de amargura, de sofrimento e de aflição, mas para nós que servimos a Deus, será um dia de confirmação de que estaremos com o Senhor para sempre, né? E nós não vemos a hora desse dia chegar, o dia em que estaremos com Jesus, o dia em que estaremos com o nosso Deus para todo o sempre, amém? O remanescente salvo, quem que é o remanescente salvo? O remanescente salvo é aquele que se arrepende verdadeiramente, meus irmãos, tá? O remanescente salvo é aquele que embora tenha praticado pecado, se arrependeu e deixou, bom? Para nós alcançarmos misericórdia, para nós alcançarmos o perdão do Senhor, nós precisamos fazer o quê? Nos arrependermos dos nossos pecados e deixarmos as práticas pecaminosas que nós incorremos, tá? Não é só se arrepender, precisa se arrepender e deixar. Até Joel 2,32 diz assim, ó, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Forte, muito forte, muito forte. Nós precisamos ter isso cravado em nossos corações, tá? Nós precisamos invocar o nome do Senhor, né? Invocar aqui está no sentido de exercer a fé, né, em Deus e em Cristo nosso Senhor e Salvador, e também nos arrepender dos nossos pecados, tá bom, irmãos? Nos arrepender, deixar as práticas, não cometer mais e invocar ao Senhor, crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e perdoador de nossos pecados. Referência ao sol e à lua. A profecia de Joel que diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, é um fenômeno que não pode ser explicado com exatidão. O Apocalipse repete este anúncio e situa-o à abertura do sexto selo, sabendo de antemão que os poderes do céu serão abalados. Não há por que não admitir a ocorrência desse vaticínio profético. Como nós dizemos aqui, esse é um fato que acontecerá no final dos tempos, tá? Esse é um fato exclusivo que não ocorreu ainda, mas que acontecerá no Apocalipse, né? Com o arrebatamento. Quer tecer algum comentário, Ana? Fique à vontade. Eu vou para o 4. Vamos lá. O povo arrependido. O objetivo da mensagem do profeta é voltar-se para o Senhor, uma vez que a reconstrução de Israel dependia do ressurgimento do verdadeiro culto a Deus. O pano de fundo histórico do livro descreve um período de reconstrução promovido pelo sumo sacerdote Joiada, que culminou com a morte da rainha Atalia. Em lugar dela reinou Joás, seu neto. E como a gente realmente já comentou um pouco atrás, agora que diz assim, o objetivo principal da mensagem é fazer o povo realmente se arrepender, né? Ela está trazendo algumas coisas que a gente já comentou, mas a característica principal é o arrependimento da nação, né? Para que Deus traga realmente bênção sobre ela. É sempre assim. Nós vemos que o centro da mensagem de Joel se assemelha muito com a de Malaquias, né? Embora Malaquias não tenha profetizado a invasão de nações inimigas, o ambiente era o mesmo, de estasia espiritual, de marasmo espiritual, de pragmatismo. Você vai perguntar, pastor, o que é isso? Era um culto sendo prestado de qualquer forma ao Senhor, entendeu? As pessoas iam no santuário, faziam um ritual litúrgico de qualquer maneira, entrava de uma forma e saía da mesma maneira,
não era algo feito com sinceridade, e isso estava incomodando o Senhor, isso sempre incomodou o Senhor. E engraçado que, assim, esse pecado é cometido não apenas e tão somente para a nação israelita ou para a nação de Jerusalém, entre os reinos do norte e do sul. Esse pecado, infelizmente, acontece até mesmo hoje, né? Às vezes nós viemos para a casa de Deus. É claro que Deus, ele é tão complacente conosco, Deus, ele é tão rico em misericórdia, porque você já pensou se Deus punisse esse pecado nos dias de hoje da mesma maneira que ele punia Judá, Israel, Jerusalém, prestando um culto ou um ambiente religioso de qualquer maneira? Nós estávamos perdidos, mas graças ao Senhor e a sua rica misericórdia, o Senhor tem sido benevolente e paciente conosco, né? Que a mensagem de Joel rasgue os nossos corações de fato, que tenhamos em nossa mente a consciência de que não podemos prestar, seja aqui no templo, ou seja aí na sua casa, onde você presta culto ao Senhor, algo litúrgico de qualquer maneira. Nós precisamos de fato nos voltarmos a Deus e nos arrependermos dos nossos pecados. O pecado central aqui da nação de Judá, irmãos, era o seguinte: era trocar o culto a Deus pelo comércio. Eles estavam ficando gananciosos, estavam se enriquecendo e esquecendo o Senhor. Ou seja, estavam mais preocupados com seus negócios, com o que faziam, com os seus empreendimentos, com o culto que era prestado a Deus. Faziam de qualquer jeito, não estavam preocupados com o que era de fato ofertado ao Senhor. Deus, ele ficou tão irado com isso, que ele falou: olha, vai chegar um momento que eu nem vou querer mais o culto sendo prestado a mim, porque pode perceber o que ele fala: não vai ter mais vinho para ser derribado lá no santuário, vocês não vão conseguir encontrar os elementos essenciais para que o culto seja prestado a mim, porque se for para ser prestado dessa maneira, é bom que nem seja. Chegou um momento que já estava sendo assim. Joel falou: olha, se for para ser prestado dessa maneira que vocês estão ofertando, é bom que nem seja prestado. Mas se houver um arrependimento, do pecado que vocês estão cometendo, da iniquidade que está sendo cometida pela nação, Deus terá misericórdia e derramará o seu Espírito sobre toda a carne, como confirmação da obra de excelência que Ele está prometendo através dessa profecia. Quer aplicá-la? Fique à vontade. Amém, pastor. Esse tópico, na verdade, o que eu queria mais é esse próximo aqui, o 4.1. Ah, tá, vamos lá. Na verdade, é o que motivou, né, Joel a profetizar a Deus, né, através da vida de Joel, profetizar contra a nação, a acomodação e a indiferença espiritual, né, caracterizavam os habitantes de Judá daquela época, né, a acomodação. Às vezes não é nem o deixar de cultuar, mas é o sentido, né, da adoração, né? Porque às vezes nós colocamos nos dias de hoje, né? Nós estamos frequentemente participando do culto, mas há uma verdadeira, né, adoração ao nosso Deus. Então isso vamos lá, que trata a indiferença espiritual, né? Nós estamos num ambiente espiritual, mas não totalmente transformado, né, pela... Sim, engraçado que assim, o povo, eles tinham saído de um período de idolatria, né? Parte do povo estava servindo a Baal, enfim, aconteceu todo aquele reboliço e eles se voltaram ao Senhor. Mas embora eles tenham se voltado ao Senhor, o ambiente religioso não era sincero nela. Como o Alan disse aqui, não era algo feito com sinceridade, era algo litúrgico, era algo como se fosse mecânico, entendeu? Uma amarração, é como se fosse um computador que você liga e ele é programado para fazer algo. Eles iam no templo, ofereciam sacrifício e voltavam para casa. Iam no templo, ofereciam sacrifício e voltavam para casa. É como se fosse uma engrenagem mecânica, né, que eles já estavam habituados a fazer. E o Senhor, Ele nunca quis isso. Ele quer uma adoração sincera. Quando nós folheamos a Bíblia, nós vemos o que Jesus diz para a mulher samaritana, que o Senhor, Ele busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a consciência que nós temos que ter todas as vezes que entramos aqui ou que estamos em nossa casa. Aqui nós entramos para adorar, no templo nós entramos para adorar e saímos para servir.
em nossa casa nós precisamos ter essa consciência também, né? Que nós fazemos do nosso lar também uma espécie de templo, porque nós somos a igreja e estamos lá. Nós temos que ter a consciência, nós temos que ter a consciência de que lá também é um lugar em que eu devo adorar o Senhor com sinceridade, né? Quer aplicar mais algum texto? Fique à vontade, Alan. Convocação ao arrependimento. Como a profecia abrangente, conclui-se que os juízos esperados, tanto os imediatos quanto os escatológicos, apontam para um comportamento cíclico na espiritualidade do povo. É o que eu disse aqui. O que o povo fazia? Pegava um animal de qualquer maneira, oferecia, era como se fosse uma engrenagem mecânica, irmãos, tá? O povo estava habituado a prestar um culto, não que eles deixaram de cultuar ao Senhor, não é isso. Eles cultuavam, mas cultuavam de qualquer modo, de qualquer maneira, não estavam preocupados com a adoração que era oferecida ao Senhor, né? E o autor menciona aqui, ele é bem feliz. Como a profecia abrangente, conclui-se que os juízos esperados, tanto os imediatos quanto os escatológicos, porque a profecia era para aquele tempo e para os fins dos tempos também, apontam para um comportamento cíclico na espiritualidade do povo. Era como se fosse um vício que eles tinham, o qual intercala momentos de profunda devoção e perigosa apostasia. A nação israelita sempre foi assim, né? Se aproximavam do Senhor, iam para o cativeiro, se aproximavam de Deus, saíam do cativeiro, estavam em bonança, se afastavam do Senhor. Iam para o cativeiro, se aproximavam do Senhor, se arrependiam, estavam em período de bonança, se afastavam do Senhor. Era assim, era como se fosse um ciclo vicioso, né? Quando estava tudo bem, na crista da onda, esqueciam-se do Senhor, né? Quando estavam num momento de dificuldade, se lembravam do Senhor, se voltavam para o Senhor. E Deus, como é rico em misericórdia, entendia a situação e tirava o povo daquela situação, né? Mas a mensagem de Joel é sempre nesse norte, né? No norte de ter um arrependimento na nação, um arrependimento para a geração que ali estava e para as gerações futuras também, para que eles não incorressem, para que as gerações futuras, melhor dizendo, não incorressem nos mesmos erros de seus pais, para que eles já nascessem adorando o Senhor verdadeiramente, se voltando para o Senhor verdadeiramente, e não tivessem que passar por tudo aquilo que a nação de Judá passaria. Vamos lá, o interessante ressaltar, irmãos, que o fato de nós nos arrependermos não afasta a consequência do pecado cometido, tá bom? O juízo pode ser revertido, mas não afasta a consequência do pecado praticado, tá? Aí você vai falar, pastor, mas se houvesse um arrependimento, não existiria a invasão das nações inimigas? Irmãos, a gente tem que ter em mente sempre isso, tá? O fato de eu me arrepender, de eu rasgar o meu coração, não afasta o fato de ter a consequência daquela iniquidade praticada, né? Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então é sempre ter isso em mente, né? O fato de você se arrepender, se voltar para Deus, não anula também o fato de que você pode sofrer a consequência daquilo que você praticou. Esses dias um rapaz me parou na rua e me perguntou, olha, fez um seguinte exemplo, né? Olha, só a título de exemplificação para os irmãos entenderem, tá? Beltrano vivia uma vida errada, pastor, era usuário de entorpecentes, até mesmo praticava a venda desses ilícitos e tudo mais, foi preso, saiu, se converteu, conheceu o evangelho lá na prisão, se arrependeu, voltou-se para o Senhor, e em 6 meses que ele estava crente, cristão, assíduo, ele foi morto, foi assassinado. Esse é um exemplo clássico e crasso, tá? De que o fato de eu me arrepender não anula a consequência do erro que eu pratiquei, irmãos, tá bom? Ou seja, Deus foi misericordioso, deu tempo para ele, deu 6 meses para que ele se arrependesse, e depois desses 6 meses, né, infelizmente recaiu sobre ele a consequência do que ele havia praticado.
Você quer mencionar alguma coisa? Tem algum comentário? Não, fica à vontade. Não, esse acho que é a característica mais clara dos nossos dias, né? A graça de Deus, né? Exatamente. A graça do nosso Senhor Jesus, porque até mesmo esse dia eu estava lendo sobre algo que fala sobre isso, né? Às vezes as pessoas que se arrependem no leito, vamos lá, conseguem a salvação, e isso nós vemos como algo assim muito para os nossos dias, que às vezes nós levamos uma vida inteira e acabamos, vamos lá, perde-se a salvação no último minuto, ao invés daquele que passa a vida inteira longe e se arrepende, né, no final da sua vida. Então, assim, isso se chama graça, porque na verdade o Senhor, Ele quer que todos sejam salvos, né? Então não há assim lugar, não há horário, não há tempo para que a pessoa se arrependa e venha a ser salva, né? Forte isso. Nossa, e foi muito bem lembrado para o Alan, porque eu lembro que eu conversei até com esse amigo que chegou a fazer esse comentário, né? Olha, mas por que Deus permitiu isso? Eu falei, graças a Deus que Deus permitiu os 6 meses para que ele se arrependesse, né? Graças a Deus que Deus permitiu que nesse interim de 6 meses, entre ele sair da prisão e se voltar para Jesus, os pecados dele tenham sido perdoados, né? Então, são exemplos de que a graça do Senhor, né, ela é universal, irmãos. Ela não é seletiva. Ela alcança aquele que se arrepende, né? Não há pecado que não seja coberto pela graça, que o sangue de Jesus não cubra, né? Não há limites para a graça, para o perdão e para o amor do Senhor também. Vamos lá para o tópico 5. Você pode ler, Alan, por gentileza? O derramamento do Espírito. De todas as profecias do Antigo Testamento, excetuando-se a do advento do Messias, não há outra que mais agrade aos leitores do Novo Testamento que a de Joel, a respeito do derramamento do Espírito Santo. Vamos lá. O dia de Pentecostes. Pode ler, Alan. Línguas repartidas como que de fogo, som como de um vento veemente e impetuoso, e pessoas falando outros idiomas, sem os terem aprendido. Chamaram a atenção de grande multidão, despertando a curiosidade e a admiração de alguns, e motivando a crítica de outros. Cumpria-se, portanto, a profecia de Joel e a promessa de Jesus sobre o envio do Espírito Santo. Nós vemos no Novo Testamento os textos da profecia de Joel sendo mencionado por Pedro, né? E até mesmo por outros apóstolos, como a tão aguardada vinda do Espírito Santo. O próprio Jesus tinha isso como promessa, né? Ele falou, é necessário que eu suba para que o Espírito Santo desça, né? E se derrame. Em Lucas, salvo engano, é mencionado esse texto, Jesus falando que era necessário que ele subisse para que o Espírito Santo descesse, né? Nós vemos o cumprimento dessa profecia de Joel, do que foi dito para Joel ali no Pentecostes também, né? As pessoas se convertendo e sendo comissionadas pelo Espírito Santo, né? E recebendo dons também, dons de línguas, de profecias e etc, né? Então a profecia de Joel era para o passado, para a conversão de Judá, tá? Para um passado também recente, né? Para o Novo Testamento, que era o dia de Pentecostes. Ela se cumpriu em 2 tempos, né? Na verdade, a profecia de Joel se cumpriu em 2 tempos. Se cumpriu na nação de Judá, com as invasões, se cumpriu no Pentecostes, quando houve de fato um derramamento do Espírito universal para todos que ali estavam, né? Nós vemos o Espírito Santo tornando-se não presidente, não apenas e tão somente para um, como na antiga aliança, mas residente para todos, né? E se cumprirá também no grande e terrível dia do Senhor. Que dia que é esse, pastor? O dia do arrebatamento, do juízo final. É o dia em que o Senhor retornará para buscar a sua igreja. Amém? A explicação de Pedro diz assim: o derramamento do Espírito, de acordo com a profecia de Joel, teria uma abrangência universal, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. No dia de Pentecostes, Pedro fez menção a esse vaticínio, entendendo que, naquele momento, ele fora cumprido. O que se conclui desse discurso é que as palavras do filho de Petuel não se restringiram tão somente à nação de Israel. Não se aplicou apenas e tão somente à antiga aliança. Foi universal por quê? Porque ali no dia de Pentecostes existiam os gentios também,
aqueles que não faziam parte da nação israelita e que receberam também o Espírito Santo. E aconteceu conosco também, porque todos que aqui estamos recebemos porção do Espírito Santo e vivemos com o Espírito Santo dentro de nós, né? Então a profecia de Joel não se restringiu apenas e tão somente à nação israelita, não era seletiva, era universal para todos que aqui estamos. Conclusão, e o presbítero Alan pode fazer a conclusão da lição nessa manhã. Eu marquei 3 pontos da conclusão, né? Aqui nós vemos um ciclo que o autor exemplifica aqui: pecado, punição, arrependimento e bênção, né? Então esse é o ciclo que nós acabamos de falar, né? O povo peca, se levanta profetas como Joel para, né, julgar a nação. O povo se arrepende e Deus manda as bonanças também, né? E assim, a partir desse ponto, o profeta escreveu juízo sobre as nações ao redor de Jerusalém, quando da volta de Cristo, né? Naquele momento Deus, ele repreende seu povo, ele castiga, mas quando o Senhor derramar as bênçãos sobre as nossas vidas, quem será castigado é as nações que oprimiram Israel, né? Então essa inversão e há essa justiça do Senhor, né? Que Deus, ao mesmo tempo que ele repreende para o bem, ele também é justo, né? Então ele pratica essa justiça contra a nação que oprimiu o povo, né? E de todas as promessas que o Senhor poderia ter feito, nenhuma é tão bem-vinda quanto ao derramar do seu Espírito Santo, né? Isso é imprescindível na nossa vida, como, né, foi falado. O Espírito Santo, ele, como o último tópico aqui, ele não se restringe somente à nação de Israel, mas sobre toda a carne, todo aquele que nele crê, né? Aleluia, glória ao Senhor. Deus seja louvado. Que nessa manhã possamos, de fato, irmãos, ter a sensibilidade dada pelo Espírito Santo a nos voltarmos para o Senhor e a prestarmos um culto. Eu não estou falando só no ambiente litúrgico, só no templo, mas que possamos, tá, ter a consciência de que é necessário adorarmos ao Senhor, glorificarmos ao Senhor em tudo o que fazemos, porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Então que Deus nos dê esse desejo ardente em nossos corações, de nos voltarmos para o Senhor, que o Senhor clareie as nossas ideias, que o Senhor rasgue as nossas convicções, que possamos todos os dias nos arrepender daquilo que prende os nossos corações, e que exista dentro de nós apenas e tão somente um laço, aquele que prende o nosso coração ao coração de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo por você ter nos acompanhado nessa manhã. Fique ligadinho, hoje às 18h30 nós teremos o culto da família, e você é o nosso convidado especial para estar participando conosco. Compartilhe, né, a transmissão do culto, compartilhe o ensino, a ministração deste estudo que aqui foi realizado, para que vidas sejam edificadas. O nosso propósito, estando aqui todas as manhãs, lecionando na Escola Bíblica Dominical, é que este ensino não se restrinja apenas e tão somente para os que estão aqui no templo, ou para a você que está aí nos acompanhando. Nosso objetivo é que todos aqueles que assistam sejam tocados e edificados pelo poder da palavra de Deus. Amém? Curve a tua cabeça em reverência e ore conosco. Eterno e bendito nosso Deus, graças nós te damos, Senhor, por este momento de comunhão, de união e de aprendizado da tua palavra. Te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor é rico em misericórdia. Te louvamos porque neste dia, neste domingo, que foi separado para estarmos com o Senhor, tem sido prestada esta manhã ao saber, ao deleite das tuas santas escrituras. Assim como pedimos no início, reiteramos aqui no término deste ensino, que o Senhor ensine-nos a guardar estas palavras que aqui foram proferidas em nossos corações, para não pecarmos contra o Senhor. Fique com cada irmão que aqui está no templo, com cada irmão que está acompanhando esta live. Pai, dê-nos um dia abençoado, dê-nos um domingo repleto da tua graça, que o culto à noite seja orvalhado pela tua presença. É o que nós te pedimos, Senhor, e certos, convictos de sermos atendidos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a comunhão e a orientação do nosso doce amigo Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém. Está encerrada a Escola Bíblica Dominical em nome de Jesus.